seja muito bem-vindo e muito bem-vinda aqui no Posso Tocar. Você está em mais uma aula, em mais um bate-papo aqui que vai despertar o teu olhar estratégico, o teu olhar analítico, o teu entendimento musical para otimizar o teu tempo, o teu aproveitamento do teu estudo musical ali e então para que você alcance resultados diferentes, né? Para que você suba de nível, para que você destrave na música, para de sofrer com a partitura, com os acordes ou para tirar a música de ouvido. Seja então muito bem-vindo, muito bem-vinda de novo. Eu sou a Dani Dezembro, provavelmente você já me conhece e hoje eu escolhi aqui o tema para a gente conversar, que é estudo musical. A gente vai conversar sobre como seria uma boa organização, os princípios que você tem que ter para direcionar aí um caminho correto, um caminho produtivo, para ter um resultado legal ao longo do teu estudo diário. Toda vez que você sentar para estudar o teu instrumento, você vai lembrar do que a gente vai conversar aqui hoje. Por isso eu espero que realmente você goste muito das dicas, dos pensamentos que eu vou trazer para você aqui hoje, tá bom? E que se você curtir, deixe seu like aí, que você interaja comigo, poste aí seus pontos de vista, seus comentários, realmente dialogue comigo, porque é um bate-papo aqui, tá bom? E é muito importante para mim ver aí as suas interações, ver o que você acha, o que você pensa de acordo comigo, o que você já pensou de maneira diferente. Vamos dialogar, vamos abrir esse caminho para a gente crescer musicalmente. Tá bom? Então, vamos lá! Para começar, se você me acompanha aqui e ainda não é inscrito nesse canal, se inscreve aí, deixa seu like no vídeo, ativa o sininho aí para receber as notificações de quando tem vídeo novo. Mas me acompanha, dá uma força aí pro canal, se inscreve, tá bom? Antes da gente ir, ok? Agora eu vou lá, direto, tá? Dicas que eu separei aqui, ó, várias para você, tá tudo aqui, ó. Primeira dica para você. Cada dia de estudo que você tiver ali, que você sentar com o teu instrumento, você tem que lembrar que é uma oportunidade. É uma oportunidade de avançar, de crescer. Por quê? Pensa o seguinte, a gente não vai alcançar a excelência num único dia de estudo, você já sabe disso. Então, no dia seguinte, é sempre uma oportunidade de superar aquela dificuldade de ontem. Você vai avançar sempre, um pouquinho mais cada dia, mas ainda algumas coisas vão ficar difíceis. Então, é uma oportunidade de superar essa dificuldade e eu vou além. É uma oportunidade também de enxergar pontos de melhoria que você não enxergou no dia anterior. Quando a gente está estudando, a gente começa a ficar cansado mentalmente, a gente começa a dar muito foco num ponto de correção e isso faz com que a gente comece a não enxergar outras coisas. Daí você dorme, descansa, dia seguinte vai estudar, você enxerga pontos que no dia anterior passou batido. E isso é muito bom, sabe? Porque isso também é uma oportunidade para refinar o teu ouvido musical, para refinar ali a tua capacidade de se avaliar interpretativamente, de você se ouvir, se autocorrigir. Então, assim, não é apenas um dia a mais que você vai repetir para ficar bom. Na verdade, é um dia a mais que você vai refinar a tua performance, que você vai refinar a maneira como você está tocando. E isso significa que isso vai desenvolver e estimular mais a tua sensibilidade musical, a tua maturidade musical. Isso é essencial, isso é muito, muito bom. Então, cada dia de estudo é uma oportunidade para crescer, é uma oportunidade para avançar. E olha, por menos tempo que você tenha para estudar, por mais que o seu dia a dia seja bem apertado, sua rotina seja bem reduzida mesmo, todo dia que você senta ali, que você vai cuidar de um único ponto, fala, só dá tempo de cuidar disso aqui, porque não vai dar mais tempo de mais nada. Ok, isso já é um avanço. Às vezes a gente fica preocupada porque como o nosso dia está apertado, está corrido, você fala, ai, hoje não vai dar tempo de fazer hoje, porque tem tanta coisa para fazer, deixa, vai, eu vou pular esse dia, não vou estudar. Lembra que um ponto que você corrigiu é um ponto que você avançou, é uma oportunidade que você aproveitou. Então, tenha certeza que o teu crescimento na música, como de qualquer pessoa, o teu, o meu, de qualquer outro aluno, o crescimento musical, ele não vem ali apoiado na certeza dos grandes saltos que ficam visíveis pra gente e pra qualquer pessoa. Sabe quando você, assim, começou a tocar bem pra caramba, foi um grande salto que aparentou, que apareceu ali, que mostrou o quanto você estava com facilidade agora de algo que antes era difícil? Não é aí que você tem a clareza de que você está evoluindo. A clareza da evolução musical, ela vem pela rotina da disciplina. Esse que é o ponto, gente. Quanto mais a gente é disciplinado, quanto mais a gente é constante,
Quanto mais a gente foca na frequência de estudar, mais a gente está plantando um crescimento e um avanço gradativo. Porque às vezes a gente espera que esse crescimento apareça quando essa facilidade surge, ou seja, quando esse grande salto aconteceu, mas isso é ilusão, porque esse grande salto ele só surge de pequenas melhorias diárias. Então, por menos tempo que você tem, é um tempo de oportunidade, é um tempo de avanço. Num ponto sequer que você vai corrigir, aproveita esse avanço, aproveita esse momento para deslanchar, entendeu? Porque no dia seguinte é mais um momento de avanço, num outro ponto. É assim, menos é mais, é menos quantidade de coisas para estudar e mais qualidade de correção nessas coisas. É assim que você vai crescendo. Põe isso na cabeça. Combinado? Agora veja, uma dica muito importante. Não perca tempo com a irritação, com o nervosismo durante o seu erro. Errar é a coisa que você mais vai fazer estudando um instrumento. Mas vai errar muito, é normal, o erro é comum. Agora, o que você tem que fazer? Você tem que desenvolver o espírito questionador. Você tem que se perguntar, você tem que refletir, por que eu estou errando? Por que está difícil, sabe, aqui? Quando você começa a se questionar nisso, você tem que parar e analisar musicalmente aquele erro. Analisar musicalmente significa que você tem que separar as camadas de informações musicais. Significa que você tem que olhar para aquele trecho e falar, na parte rítmica, é aqui o problema? Não, é na parte harmônica. Não, é uma questão técnica. Ah, não, é uma questão melódica. Você tem que dissecar, questionar, investigar qual é a causa exata daquele erro. Por que está tão difícil? A partir disso, você consegue isolar esse erro, treinar ele. Só ele. Não precisa ficar repetindo a música inteira para que uma hora dê certo. Não, isola ele. Pratica aquele trechinho que ele está contextualizado, pratica ele devagar, aproveitando aquela oportunidade de olhar a dificuldade. Isolada, é uma dificuldade rítmica, é uma dificuldade melódica, é uma dificuldade de afinação. Você isola a dificuldade, então faz ela devagar para ensinar seu corpo por meio de repetições que são necessárias, mas por repetições dirigidas, repetições direcionadas, para que ele vá depois conseguindo fazer isso rápido. Então, aí você vai trazendo mais velocidade. E depois, para que você consiga, a cada repetição também, buscar uma lapidação da sua interpretação. Então, você isolou o erro, praticou ele devagar, gradativamente você foi conseguindo ter mais agilidade naquele trechinho lá do erro, conseguiu fazer ele mais rápido. Gradativamente, você vai buscando trazer mais interpretação para aquele trecho, mais musicalidade, mais expressividade. E assim você volta para a música toda com aquilo construído. Tenha certeza de que o erro é comum para você e para qualquer pessoa. Seja você um iniciante que está começando o seu instrumento, seja você uma pessoa que já está há anos estudando, seja você um profissional. Então, para de ficar se questionando se você tem dom para música. Não fica se martirizando com esse questionamento que, na verdade, só nos derrotiza. Sabe? Dom a gente cultiva. Nada é de graça, nada é pronto, sabe? Então, na verdade, a gente tem que se esforçar para conquistar. A gente tem que realmente colocar a bunda na cadeira e trabalhar. Então, os nossos talentos, eles são frutos de esforço. E o dom é uma mistura de 3 elementos que estão sob o nosso controle. Quais são eles? Disciplina, que eu tenho que ter, a orientação correta, uma forma adequada de conduzir ali a minha disciplina e o método que eu estou usando que está por trás dessa orientação e que está dando base para essa minha disciplina de estudo. Você tem que sempre refletir qual é o método que está por trás da tua prática de estudo musical em casa. Qual é a direção que você está dando para essa? Qual é a orientação que você tem para isso? Você se baseia num estudo apenas por insistência e por repetição pura? Se for isso, é perigoso. Porque a repetição ela é necessária. Não tem como, a gente tem que repetir porque a repetição vai trazendo a excelência. Porém, não é repetir de forma inconsciente, feito um papagaio. Eu já falei isso e eu repito isso várias vezes no canal, não tem problema nenhum repetir isso. É porque é fato, a gente precisa ter uma repetição que vai sendo direcionada, que tem uma metodologia que me ensina a ter um foco de correção
e não uma repetição que insiste até parar de errar. Isso é muito perigoso, isso é ruim, isso realmente vai testar a tua resiliência, a tua capacidade de paciência e vai nivelar por baixo a qualidade do teu estudo, tá bom? Então, lembra, você tem dom, porque o dom está sendo construído. Você está gerando o teu dom, porque dom é a mistura de disciplina, orientação e o método que está por trás ali. Você tem condições de superar o erro no momento que ele surge. Basta que você desenvolva o espírito de questionar, de se perguntar, de buscar por que isso está errado, como que eu faço para corrigir, qual é o ponto exato onde está esse erro, em qual camada musical. Pense sempre nisso, tá bom? Agora, presta atenção. A sua dificuldade, aquilo que você tem como ponto mais difícil para você, é a sua oportunidade, é o seu ponto de crescimento, porque é nas nossas fraquezas que a gente vai crescer. Parece um clichê isso, né? As nossas dificuldades são as nossas maiores fortalezas, mas é verdade, porque não importa se você é ruim no ritmo, se você é ruim na afinação, se você é ruim na técnica, não importa onde você hoje é ruim. Por quê, Daiane? Nada disso é incurável. Hoje você tem esse sintoma, hoje você tem essa dificuldade nessa área que você identifica. Agora, isso é um diagnóstico, não é uma determinação de que não consigo mais, você vai ter sempre o ritmo ruim, você nunca vai ser afinado, você nunca vai ter agilidade. Isso não existe. Esse diagnóstico de uma dificuldade aponta para você a necessidade de um caminho de tratamento. Para todo diagnóstico tem um tratamento aí, sabe? Então você tem que focar no seguinte: como que eu faço para melhorar essa minha dificuldade? E nunca ficar focando em lamentar que você tem essa dificuldade. Não, pare de lamentar, pare de se rebaixar, para de jogar aí pro universo o quanto você é ruim nisso. Não, foca. Eu hoje tenho dificuldade no ritmo. Qual é o caminho que eu faço? Muda o setup mental, a forma como você pensa, como você se coloca diante dessa dificuldade, porque você pode e você vai melhorar essa dificuldade. Porque se alguém toca no ritmo, você também vai tocar no ritmo, porque ritmo não nasce com, a gente desenvolve por ambiente, por direcionamento musical, sabe? Não é uma questão genética, não é algo que está aí no nosso DNA ou não existe isso, é uma habilidade que a gente desenvolve. E eu citei o exemplo do ritmo, mas você leva isso para qualquer outra área onde você tem dificuldade, sabe? Então, você vai crescer, você vai transpor essa sua dificuldade. Se você começar a se abrir para usar a sua criatividade, para usar o seu bom ânimo, a sua disposição e seguir as orientações que você receber dos seus professores, daquelas pessoas que você considera, que você sabe que tem uma importância ali, que tem um respeito na tua vida musical, que você realmente acredita, confia nela, segue essas orientações para fazer diferente. Tenha paciência com a tua semeadura. Você está semeando ali um caminho de correção da dificuldade. Não é do dia para a noite que você vai superar a dificuldade, mas vai superar. Tenha bom ânimo, acredite nisso porque é fato, entendeu? E segue isso e aprende a prestar atenção nos detalhes que você tem que fazer, nas pequenas mudanças da forma de estudar, da forma de pensar aquele trecho, aquela dificuldade, fazer isso com cuidado, com atenção. Por quê, Dani? Porque a tua dificuldade é a tua oportunidade, é ali que você vai crescer, é nessa dificuldade que você vai ter o seu diferencial, o teu crescimento. Lembra dessa dica, isso é muito, muito importante. Faz sentido o que eu tô falando, não faz? Já dá seu like aí, porque faz todo sentido e tudo que eu tô falando é algo comum para todas as pessoas. Para mim, para você, para os seus colegas aí que estudam música, para as pessoas que você gosta, da sua família, que você acompanha o esforço para aprender. Inclusive, compartilha essa videoaula com eles. Se você achar que tudo que eu tô falando aqui tá te lembrando alguém específico, você fala, vou mandar para essa pessoa assistir essa aula. Manda, ou marca o arroba dela aí, marca o nome dela aí, tá bom? Para que ela possa ver isso. Tá bom? Mais uma dica para você.
não se deixe arrastar pela preguiça de cuidar dos detalhes na hora que a gente está estudando. A gente tem que aprender a desenvolver esse cuidado, esse refinamento, essa forma detalhada de estudar. Porque às vezes a gente pode até pensar que a gente não tem a capacidade de fazer tantos detalhes assim, sabe? Quando na verdade é que a gente não tem paciência. Paciência para fazer exatamente as repetições direcionadas. Não é qualquer repetição, não é que nem um puro papagaio, né? Parece tadinho do papagaio, ele é muito inteligente. Mas assim, não fazer sem consciência, é uma repetição direcionada, com atenção. Sabe quando o professor fala, faz isso desse jeito, repete assim, presta atenção nisso, ó, presta atenção nesse ponto. Às vezes você não tem paciência para seguir essas repetições detalhadas, direcionadas. E aí você acha que, na verdade, é uma falta de capacidade de conseguir tocar com tanto refinamento. Não, você precisa parar de prestar atenção no número de vezes que você está repetindo, porque isso muitas vezes gera impaciência. Você não está numa academia fazendo um exercício contando ciclos de 15 repetições. Não, na música, o que você tem que prestar atenção é na qualidade, nos resultados que aquelas repetições estão trazendo, no quanto elas estão mostrando para você uma melhoria imediata, ali na hora que você está fazendo aquele exercício. Você está acertando jamais ou não. Você tem que prestar atenção no resultado que a repetição está trazendo. É aí que você vai refinando os detalhes, porque você vai buscar o acerto e não vai repetir puramente para parar de errar. Você vai repetir para buscar o acerto. O que você não corrige hoje vira um monstro de amanhã. Sabe quando a gente vai para o recital? Ou vai tocar em público, na igreja, qualquer lugar que seja que a gente está ali, e aí dá uma zica e você fala, poxa, mas eu sabia a música e de repente eu tropecei e errei. A gente erra muitas vezes numa apresentação pública ali, a gente erra nesses trechinhos que a gente tocou superficialmente, que a gente aprendeu mais ou menos e que a gente falou, tá bom desse jeito mesmo. E vai fazendo, a gente deixa passar. Porque quando a gente deixa passar, a gente cria lacunas de domínio técnico, lacunas de domínio motor, lacunas de domínio interpretativo, de domínio rítmico. A gente deixa algumas lacunas, alguns buraquinhos. Fica inconsistente. E na hora que a gente está ali no meio de uma ansiedade de uma apresentação, as pessoas estão nos olhando, é nesses momentos que essa inconsistência mostra a fragilidade que está ali. Esse ponto de fragilidade eclode e ali a gente erra, porque o nervosismo expõe essa fragilidade que estava ali camuflada, que parecia que estava bom. Então, o que você não corrige em detalhes hoje vira um monstro de amanhã. Então, não nivela por baixo, não. Não se deixa arrastar pela preguiça de cuidar, de estudar detalhadamente. Não é o quanto você estuda, é o como você estuda. Isso é sempre muito, muito importante, tá bom? Isso muda o jogo, isso muda a forma como você está desenvolvendo sua musicalidade, sua capacidade, seu refinamento. Isso muda a forma como você está fazendo arte por meio da música. É fazer arte, entendeu? É gradativamente isso. Tá? Outra dica. Lembra que não é prudente você estudar apenas as músicas e o repertório que você gosta. Por que eu digo isso, gente? A nossa tendência é querer tocar o que a gente gosta de ouvir. De todo mundo é assim, lógico. Porém, o nosso gosto musical, ele é limitado. Alguns gêneros que a gente gosta, alguns compositores, pode ser até que tenha um gosto bem amplo, pode ser sim, mas ainda assim é limitado, ok? A gente não gosta de tudo que existe, é um gosto que tem um certo círculo, ele cabe dentro de uma esfera, entendeu? E quando você só toca o que você gosta, você acaba sempre tocando o mesmo nível musical, o mesmo tipo de clichês, o mesmo tipo de padrões harmônicos, de padrões rítmicos, os mesmos acordes, é o mesmo gênero. Então, você acaba ficando estacionado num nível musical.
Se abra para estudar outras coisas, inclusive coisas que você não gosta tanto mesmo. Mas por quê? Porque você sabe que vai ser importante para a tua caminhada musical. Não estou falando para você se abrir para tocar coisas de um baixo nível musical. Se abre para tocar aí porque o pessoal gosta que você toque, quer que você toque esse gênero aqui. Não é isso. Eu estou falando muitas vezes de uma resistência que você tem enquanto aluno de desenvolver um estudo que o teu professor traz. Às vezes o professor traz um método, traz alguma outra música, traz um outro estilo, com uma proposta pedagógica, com uma finalidade para você aprender aquilo, porque é importante para desenvolver alguma questão musical, rítmica, harmônica ou técnica, e você, por não ser do seu estilo, ou por não estar dentro, às vezes, até dos seus princípios de vida, você não quer estudar. Mas lembra que essa limitação vai fazer você não alcançar o próximo nível musical, porque você se nega a utilizar aquele repertório como uma ferramenta de crescimento na música. É uma ferramenta. Ferramenta você não anda com ela debaixo do braço. Ferramenta você usa para algo específico e depois você guarda. Então, é uma ferramenta. Se abra para isso, sabe? Por quê, gente? Nós não precisamos ter um enorme tempo de estudo musical. A gente não precisa ter o dia inteiro para a gente acreditar que nós somos capazes de aprender música. Quem tem o dia inteiro para estudar música? Só quem está numa situação de vida aposentado. Quem está aposentado tem o dia inteiro e olha lá ainda, porque está aposentado da vida profissional, mas tem os seus compromissos sociais, familiares, então o dia também voa para quem está aposentado profissionalmente. Agora, e quem não está aposentado profissionalmente? Nem tem esse tempo aí. Então, a maioria de nós não temos o dia inteiro para estudar, a gente tem o tempo que dá ali, mas o segredo realmente para a gente conseguir crescer na música, para a gente conseguir dominar a música, não é a quantidade de tempo, é o gerenciamento da rotina de estudo, do que eu vou estudar. Inclusive, a gente aprender a ter um cronograma de estudo, com o objetivo de atividades que eu vou desenvolver ao longo do estudo. Atividades práticas de performance mesmo, de estar ali desenvolvendo a técnica no instrumento, mas não só. Atividades auditivas para a gente desenvolver o nosso ouvido musical, atividades de conceituação, de vivência teórico-harmônica, atividades que vão fazer a gente entender a linguagem da música. A gente precisa ter um cronograma e precisa gerenciar esse cronograma. Lembra que é a constância, não intensidade. Então, olha, de segunda-feira eu faço alguns exercícios de percepção também, eu desenvolvo meu ouvido. De quarta-feira eu pratico isso de novo, vou tirar músicas de ouvido. Mas aí nos outros dias eu tô focado no meu repertório, do meu instrumento de avanço técnico. Você tem uma rotina, um cronograma de atividades que você vai fazendo naquele seu tempo disponível e vai fazendo com constância, e isso vai trazendo para você um despertar, um crescer de nível. E aí, logicamente, nesse cronograma de atividades, você não está apenas tocando o que você gosta, você está fazendo outras coisas que são necessárias e que você aprende a curtir, inclusive, você aprende a gostar, porque você vai vendo o resultado que vai surgindo, o crescimento que vai fluindo. Então lembra sempre disso, se abre para o aprendizado e ao se abrir, organiza a rotina e o cronograma das atividades que você vai desenvolver. Isso tem que estar incorporado dentro de cada dia que você vai estudar. Eu vou estudar, eu tenho que ter esse olhar das atividades que eu estou fazendo. Tá bom? Inclusive, isso remete a um outro ponto importante. Tenha categorias diferentes de estudo, de repertório para estudo. Diferentes categorias de repertório para estudo. Nem sempre você é bem orientado sobre isso. Às vezes você tem um repertório aí, que é aquele repertório de músicas que precisam melhorar. Que você está trabalhando aí dia após dia, né? Para ela ficar melhor, para você dominar essa música. Essa é uma categoria. Mas tenha também aquela categoria de músicas que você já toca muito bem, que você já aprendeu. Aquela categoria que você faz revisão de repertório. Precisa ter. E essa categoria você coloca dentro do teu cronograma de estudo semanal. E é importante, porque senão você está sempre com músicas que ainda vai melhorar. E as músicas que já ficaram boas, você acaba esquecendo, porque você não está tocando. Você, eu e todo mundo. Então tem aquele repertório de músicas que já estão prontas, que você revisa 2 delas, por exemplo, por semana. Monta um cronograma
cronograma. Tenha também um repertório de músicas ou de estudos de técnica instrumental, porque às vezes você vai precisar fazer exercícios de técnica pura, técnica isolada, exercícios de escalas, exercícios de arpejo. E cada instrumento tem os seus exercícios técnicos de respiração, de apoio. Eu não sei, cada instrumento vai ter os seus exercícios. Tenha esse repertório também. E de novo, organiza o cronograma de estudo deles, sabe? Tenha também o repertório de lições musicais, lições de músicas que vão fazer você, lições de músicas, não, né? Lições de música, que vão fazer você desenvolver habilidades musicais, habilidades de leitura, habilidades de ouvido, habilidade de entendimento harmônico, habilidade de improvisação. Então são exercícios, são lições que você tem que fazer, que vai precisar um tempo ali, uma organização do seu tempo de estudo diário. E aí que entra a importância do cronograma. Eu tenho que ter um cronograma na minha agenda diária, na minha agenda semanal, porque aí cada uma dessas categorias ganha um momento de atenção, e é essa atenção que vai sendo feita com constância que vai trazendo para você sempre essa melhoria constante, vai trazendo para você um subir de nível. Não é à toa que um músico bom às vezes leva anos para estudar e se tornar bom. Por quê? Porque é a constância de alimentar áreas musicais diferentes que vai trazendo a excelência. Então a gente não aprende música realmente em um mês, em um ano. A gente não fica top assim, não existe isso. Por quê, Daiane? Porque a gente tem que desenvolver categorias diferentes. O que a gente aprende em determinado ano vai ser superado no ano seguinte, porque você vai estar com outras categorias de outras atividades, você vai ficar melhor ainda. No ano seguinte fica melhor ainda. Então a gente não tem que ter pressa, a gente tem que ter profundidade e direção da nossa forma de estudo. Então, categorias de repertórios diferentes, categorias de estudo diferente. Eu vou repetir: estudo de técnica, estudo de músicas que vão melhorar, estudo de músicas que já estão prontas, que você vai revisando, e o estudo das lições de música, lições rítmicas, harmônicas, de percepção, lições que vão desenvolver habilidades musicais. Se você alimentar isso na sua agenda, só tenho uma certeza para te falar: ou você fica bom, ou você fica bom na música. Isso é fato, não é questão se você vai ficar. Você vai ficar, é só persistir. Porque você tem que encarar o seu estudo como uma sequência de metas que eu estou trilhando. São metas que eu estou levando em paralelo, de forma gradativa, sabe? E aí eu não fico apenas pensando em tocar as coisas ali e só tocar, e aí o meu repertório é só de tocar músicas. Gente, existe uma diferença entre tocar e estudar música. Eu não sei se você está consciente disso, sabe? Às vezes você pensa que está estudando, mas você está tocando quando você está indo estudar. Porque tocar é aquele momento de pegar as músicas que já estão prontas. É aquilo que flui, é aquilo que está prazeroso. Quando você está estudando, você está distribuindo melhor o teu cronograma de atividades. Isso vai fazer você tocar coisas que são difíceis, vai fazer você lidar com exercícios que são chatos, que são desafiadores, e que justamente por serem chatos, difíceis, desafiadores, eles vão te tirar da zona de conforto. Eles vão desafiar a sua criatividade, eles vão te impulsionar a buscar uma metodologia mais dinâmica, uma metodologia que te realmente socorre para você não entrar num ciclo de estudar por repetição pura, repetição tipo um papagaio, uma metodologia que vai te fazer ser questionador e te ajudar a superar o erro, te ajudar a superar a dificuldade para alcançar resultados. Você vai buscar resultados. É uma nova forma de estudar que vai ser numa semeadura diária. Então, um cronograma significa que eu vou levando metas em paralelo, metas gradativas em paralelo, um pouco por dia, ao longo da semana toda, tá bom? E olha, para finalizar aqui, uma dica muito importante: não espere pela aula seguinte para mostrar para o seu professor os teus resultados. Não espere pela semana seguinte para saber se você acertou ou não.
Por quê, Dani? É muito natural e é óbvio que a gente chega ansioso na aula para querer mostrar para o professor o que a gente fez e para querer mostrar para ele o resultado que a gente alcançou, e a gente quer ver a aprovação dele, a gente quer que ele fale, tá correto, você se esforçou bem. Tanto é que a gente fica muito decepcionado se a gente descobre que não foi legal, mesmo a gente tendo se esforçado. Não tem nada de errado em você ter essa expectativa, essa ansiedade, entendeu? O problema é que você não pode jamais passar uma semana inteira estudando de forma insegura e incerta se está correto ou não. Você não pode esperar pela semana seguinte para mostrar para o professor e para ele dizer se está certo. Você precisa ter condições mínimas de se autoavaliar durante cada dia. Para quê? Para que você se autocorrija. Se não tiver certo, você vai estar percebendo e vai se corrigindo. Mas para você conseguir fazer isso, você precisa aumentar a tua bagagem musical. Não tem como mesmo você conseguir se autocorrigir, ter essa segurança maior para se autoavaliar se a maturidade musical não está desenvolvida. Mas a maturidade musical só é desenvolvida com bagagem musical, com experiência musical. Mas aqui tem um ponto muito importante e perigoso que eu preciso te precaver. A maturidade musical, ela não vem com o seu tempo de estudo musical. Às vezes a gente acha que vem, né? Quando a gente fala, a maturidade é fruto de experiência musical, então o que a gente pode entender? Que conforme você se dedica, quanto mais anos vai passando na música, mais maduro musicalmente a gente fica. Não. Tenha cuidado. Eu conheço várias pessoas, inclusive alunos que já testemunharam, muitas pessoas mesmo estão há anos na música, estudando, tocando, e mesmo assim não tem essa bagagem musical, não tem essa maturidade musical, não tem essa segurança. Então, na verdade, a maturidade, ela é fruto de imersão no entendimento da música, na linguagem da música, de você se apropriar, de você compreender o que você está fazendo. Que essa compreensão, ela tem que passar pela vivência musical. Não é estudar só teoria, é também passar pelo entendimento teórico, mas é vivenciar isso no seu corpo, é trazer isso para a clareza do ouvido musical, é trazer isso para a compreensão harmônica. Então é uma forma de estudar música de maneira ampla, que não está focada apenas em tocar, está focado em entender os porquês de tudo que você está tocando, inclusive os porquês daquela música ser daquele jeito, de exigir que você faça assim, que você toque assado, que você desenvolva essa técnica, essa sonoridade, e esses porquês vêm embasado ali no raciocínio, você raciocina sobre música. Ao raciocinar, você está buscando essa compreensão maior de música, e isso vai fazer com que você entenda a linguagem, porque a música é uma linguagem, é uma língua, é um universo que está aprendendo, e isso vai desenvolver a tua habilidade musical, vai expandir a tua habilidade musical, e isso traz maturidade. Então não é questão de tempo de estudo. Pode ser que se você passa anos estudando, mas anos estudando apenas com esse viés da técnica, da habilidade instrumental, do repetir, por insistir, que uma hora você vai ficar bom, você vai passar anos e não vai desenvolver maturidade, ainda vai continuar inseguro, muito insegura, e vai ter esse comportamento de precisar passar pela aprovação do professor para saber se deu certo ou não. Não podemos fazer isso, porque você corre o perigo de passar uma semana inteira estudando errado e adquirindo vícios, porque você não conseguiu perceber que estava errado. E aí você fez um desserviço para você mesmo sem querer fazer. E só quem já adquiriu um vício de uma semana inteira estudando para saber quão chato é, na semana seguinte, você tentar tirar esse vício, porque o seu corpo automatiza. Ainda mais se você for um aluno bem dedicado, bem disciplinado. É muito ruim ter que desconstruir algo que você aprendeu errado, entendeu? Então, busque mais. Saia dessa procura apenas de entender como que toca aquela música e o seu instrumento. Você precisa ampliar os seus horizontes, precisa sim buscar outros conhecimentos musicais. E nem sempre você vai encontrar esses outros conhecimentos musicais ali na sala de aula com o seu professor de instrumento. Nem sempre mesmo. Por quê? Porque ele está focado na sala de aula na
técnica do instrumento, ele está focado em te ensinar a especialidade que é dele. E tá tudo bem, não tem nada de errado nisso. A questão é que você precisa também buscar outras coisas. E aqui no canal do Posso Tocar eu sempre falo isso. Você precisa ampliar o teu horizonte e buscar outras formas de estudar música em outras vias de acesso. Aprender a estudar teoria, aprender a estudar percepção, aprender a estudar harmonia, aprender esses outros conteúdos que se o seu professor não te dá, não traz para você na sala de aula, pode ser porque ele não tem a especialidade para isso, mas pode ser também que ele tenha sim, mas ele não está focado, ele quer aproveitar o tempo da aula para desenvolver sua técnica. E tá tudo bem. Você aprende a direcionar o teu cronograma de estudo diário, busca em outros lugares e organiza a sua agenda um pouco por dia em cada área, com atividades de categoria diferente, e você vai ver como a tua maturidade cresce. Ao crescer a maturidade, automaticamente você tem condições de se autocorrigir. Automaticamente os resultados que se alcança de uma semana para outra são muito mais rápidos, porque você não fica evitando, não fica assim corrigindo o erro, você na verdade busca o acerto. E aí, bem, você fica muito mais feliz na música, não é? A gente fica muito mais realizado na música, porque ninguém merece ficar tentando anos e anos e ficar brigando com o instrumento. Não é para isso. Então lembra que o caminho certo para você estudar a música deve passar por esses entendimentos, por esses princípios. E lembra que é uma semeadura diária. Você está semeando diariamente o teu talento, o teu despertar. Fazendo isso, cuidando dessa qualidade dessa semeadura, a colheita que você vai ter é muito bonita e muito prazerosa. Tá bom? Eu espero que você tenha gostado. E se você quiser, tome nota, volta essa videoaula, assiste ela mais uma vez, anota essas dicas, porque como eu falo muita coisa, às vezes você ouviu, concordou e passou, né? Mas se você quiser, mais tarde, ouve de novo, vai lá, pega um ponto para você memorizar e fala, isso eu vou ficar para trazer para minha semana. Adota um ponto de correção, um ponto de foco, uma dica que você adota para incorporar, porque não vale a pena você ficar apenas me ouvindo, você tem que incorporar isso nos seus hábitos diários de estudo. Combinado? E depois comenta aqui embaixo os resultados que você já está colhendo, as diferenças. Tá bom? Que eu te encontro nos próximos bate-papos, hein? Combinado? E olha, deixa seu like aí, tá bom? Senão seu dedo vai cair e você não vai conseguir tocar o seu instrumento, tá? E agora eu vou embora. Aproveitando que nós estamos ao vivo, quero saber o que o pessoal achou aí da aula ao vivo, comentário rápido, dúvidas, pontos de vista que você queira compartilhar comigo. Então, manda! É agora o teu momento de dialogar ao vivo comigo. Legal. Ó, tivemos aqui, o pessoal ficou aqui com a gente. Até, deixa eu ver se eu tô com o microfone. Aí, tô. Né? O pessoal ficou com a gente aqui. Tivemos algumas perguntas aqui legais, aqui, né? Cadê aqui, ó? O Angelson Marques. Ei, ele tá aqui. Ele é aluno nosso já também, tá ajudando aqui porque a gente estava regulando o áudio aqui, então. Legal. Então, legal. Cadê aqui, ó? Deixa eu ver a pergunta. Espera um pouquinho. O Edilan Maciel falou assim: boa tarde. Boa tarde. Tenho grandíssimo problema com o tempo da música. Como melhoro isso? O ritmo, né? Para a gente melhorar a camada rítmica, compreender melhor essa parte da música, nós precisamos vivenciar o ritmo. Não basta você entender a questão de contagem dos tempos, não basta você entender a parte da matemática ali, porque é uma matemática, né? O ritmo da música. Mas não basta esse entendimento cerebral. Por quê? Porque esse entendimento cerebral faz você entender, mas não faz sua mão tocar. Porque ela não projeta para o instrumento. Porque na hora de tocar, não é o cérebro que tem que entender, é o corpo que tem que estar preparado para fazer isso. Então, quando a gente fala de ritmo, melhoria rítmica, a gente precisa passar pela vivência.
Tudo que você for aprender da parte rítmica tem que ser vivenciado no corpo, tem que fazer muitos exercícios no corpo, de solfejo, de leitura rítmica, de ditado rítmico, tem que fazer de células rítmicas, tem que colocar o corpo para vivenciar. Eu trabalho muito isso com os alunos, muito mesmo, porque é assim que você vai criando automatismo, é assim que o teu corpo vai ficando preparado para a hora que ele vê uma escrita do ritmo, ele já saber fazer. Não é mais o cérebro que pensa, fica automático, entendeu? Mas tem que passar por esses exercícios à exaustão, tem que levar isso à exaustão, até que teu corpo crie esse automatismo. Provavelmente você não passou por isso ainda, até hoje, nos seus estudos musicais. Então é por isso que você fica patinando, seu cérebro já entende, mas o corpo não, e aí não vai, entendeu? Porque tem uma outra coisa também, quando a gente vai projetar para o instrumento, ainda vai dar aquele momento de dar uma truncada assim, né? Dar umas engasgadas. Por quê? Porque além do corpo estar automatizado na questão rítmica, na hora que está no instrumento, entram outras questões musculares. Então, às vezes, no instrumento você tem que aprender a fazer uma mão fazer uma coisa, outra mão fazer outra, é uma dissociação motora. Às vezes tem a questão da respiração, então um músculo da respiração trabalhando junto com o dos dedos, da articulação da língua. Então, às vezes, ainda na hora que você vai projetar, dá aquela coisa desconfortável, dá umas erradas, que é normal. Por quê? Porque vai precisar desenvolver também uma dissociação muscular que só consegue ser desenvolvida na hora que você está com a mão no instrumento. Mas aí a questão do ritmo já está automatizada. Se não está automatizado o ritmo, você fica com essas duas coisas impossíveis. Primeiro que o ritmo não está automatizado, então o seu corpo já não sabe fazer, e depois ainda tem a questão muscular, de dissociação motora. Aí fica muito difícil mesmo. Então precisa curar áreas por vez. Tem que tratar essa área da vivência rítmica para que na hora que você vá projetar para o instrumento, você consiga, na hora do teu estudo diário, estar focado na técnica, na dissociação muscular. Aí você isola a camada só técnica, porque a parte rítmica já foi resolvida antes. Entendeu? Legal. O Rômulo Alencar, ele pergunta, como tira vícios de 10 anos acumulados? Não tira. Você escreve novos aprendizados. Não tira. São 10 anos de prática, tem muita mielina aí já envolvida. Eu sempre falo da mielina. Venham participar da Jam, vai rolar Jam futuramente, tá? Daqui umas semanas aqui no canal. E aí eu sempre trago a explicação da mielina na Jam. Vem participar da Jam, tá? É um evento que eu faço aqui no canal e vai rolar de novo daqui a algum tempo, tá? O ano que vem. O ano que vem vai rolar Jam. É o ano que vem mesmo, comecinho do ano que vem, tá? Bom, enfim, tem muita mielina já aí de 10 anos. Então, assim, você não vai tirar esse vício. É muito difícil. Esquece esse caminho de tirar. O que a gente vai fazer é construir um novo aprendizado. Você constrói um novo aprendizado. E aí a frequência desse novo aprendizado, a constância de repetição nesse novo caminho de aprendizado, vai fazer você automatizar ele daqui a pouco. E aí você deixa esse outro aqui engavetado. Entendeu? Ok, deixa eu ver aqui. O pessoal tem que estar falando, show de bola, mestra, muito obrigada pela aula, professora, live muito boa, faz mais. Que bom, eu vou fazer, a gente acabou de começar. A gente vai fazer agora essa semana inteirinha, tá bom? A gente vai fazer a virada musical. Vai ter essa semana, na semana do ano novo, vai durar até o ano que vem. Isso. Tá bom? De segunda a sexta. O Demétrio Mensageiro falou assim, aprendo muito com suas aulas, estou me preparando para a vestibular da UFPE, Música e Licenciatura em 2023. Um abraço do Paulista, Pernambuco. Show de bola, muito boa sorte na prova, deve ter sido a prova, não foi? Mas espero que você passe, viu? O Emanuel Pedro falou assim, meu repertório são todos em graus, tem algum problema? Graus? Ficou estranho mesmo. Em graus? Não entendi muito bem. Tipo, com cifras, você quer dizer? Se for isso, não tem problema nenhum. Mas em graus, eu não entendi o grau. Eu não entendi. O pensamento tá rápido, se for em grau. Eu não entendi muito bem, assim, o repertório seria em graus. Então, eu não sei dizer se é problema ou não. Cadê aqui, ó? O Valmir Francisco falou, eu erro muitas notas, acidentes ocorrentes. É porque você não tem... Eu também errava, viu? Mas sabe por quê? Eu não tinha um ouvido de tonalidade. É verdade, eu errava todos os acidentes ocorrentes. Todos mesmo. Horrível, péssima. Era gravíssimo o meu caso.
Mas por quê? Porque eu estudei piano durante 10 anos pensando apenas em técnica. Então eu não desenvolvi o ouvido, mas não me ensinaram também, então não tinha como eu desenvolver, né? Então eu não pensava, não tinha ouvido tonal, eu não sabia que eu estava em Ré maior e que o ouvido do som de Ré maior tem Fá e Dó sustenido. Então eu nem tchum, sabe? É gradativo que a gente vai corrigindo isso, mas tem que despertar o olhar e o ouvido musical. Tem que aumentar essa bagagem de estudo musical, tem que ter outra forma de estudar música. É isso que eu trabalho com os meus alunos que me acompanham na imersão. É desenvolver esse ouvido musical, é tornar esse pensamento da língua da música algo natural para você no dia a dia que você está estudando o teu instrumento. Tem que pensar em tudo, tem que pensar no ritmo, na tonalidade, tem que estar ouvindo esse som dos acordes. É uma nova forma de entender música. Entendeu? E assim, parece uma coisa muito ampla, e é amplo, mas é simples. Muda a forma como você tem que aprender a estudar música. Não é só fazer aula do instrumento, é saber fazer outras coisas juntos, entendeu? É fazer outros estudos que a gente precisa fazer, todo mundo precisa fazer. Eu não estou revolucionando a roda aqui, não. Eu estou falando algo que é natural, que todo músico bom fez e você pode e deve fazer. Está ao seu alcance fazer. Você tem que buscar onde estão esses estudos, sabe? Essas matérias, essas aulas, esses professores, esses cursos, tá bom? Estamos aqui, o canal está aqui, está recheado disso, eu trabalho para isso. Tem esses conteúdos aqui, aproveita, vem participar da Jam que eu vou falar mais e mais, então fica ligado. Legal. O Sérgio Ramos falou, professora, tem alguma dica para estudo da parte teórica de harmonia? Dica? A mesma que eu dou para qualquer outra área, porque a parte harmônica é uma das camadas. Ele falou parte harmônica ou teórica? Parte teórica de harmonia. Então. A camada harmônica é uma das camadas musicais, uma das. Mas a gente também tem a camada rítmica, a melódica, a da musicalidade, a da técnica e a harmônica. Tirando a técnica fora, porque a técnica é a camada que você desenvolve apenas quando você está ali focado no instrumento, né? Só com o instrumento na mão mesmo, assim. Tirando essa, as outras camadas, elas precisam ser vivenciadas no corpo. Não basta entender a parte teórica. Eu falo disso, eu vou falar de novo na Jam, vem participar, é sério. Você vai entender, vai ficar mais claro isso para você ali. Então a dica que eu dou é não pare no estudo apenas conceitual. Apenas entender os conceitos. Não vai rolar isso, e isso não vai despertar a tua capacidade de tocar com mais expressividade, não vai despertar a tua capacidade de improvisação, não vai despertar a tua capacidade de tirar música de ouvido. Agora, se você vivencia essas coisas, traz isso pro corpo, aí desperta. Tá bom? O Emanuel, ele falou assim, sim, né, em vez de cifras em letras, eu faço em números. Por quê? Você não coloca a cifra, você coloca o grau de tonalidade? Talvez porque você toca de ouvido? Se for por isso, é que você está desenvolvendo um baita ouvidão, né? Você está indo por funções. Pode ser por isso. Olha, eu não vejo as coisas como um problema, desde que elas não estejam sendo uma muleta porque a gente não consegue fazer outra. Tipo assim, quando que uma situação é um problema? Quando você faz isso porque você não consegue de jeito nenhum fazer da outra. Então você tá fazendo isso aqui por uma muleta. Tem que resolver essa outra. A gente nunca pode fazer algo na música porque a gente não consegue fazer. Até pode fazer por um tempinho, enquanto a gente é café com leite ainda, entendeu? Mas depois não vale mais ser café com leite pro resto da vida. A gente tem que resolver. Lembra o que eu falei? A sua dificuldade é a tua oportunidade. Então, se fazer os graus é uma muleta porque você não consegue pensar em cifras, aí é um problema. Tem que resolver a dificuldade de pensar em cifras. Não é uma muleta. Eu tô desenvolvendo meu ouvido. Então tá tudo bem. Então não vejo problema. Legal. Lá no TikTok, o Caio Silva, ele falou assim, boa tarde, toco violão, porém tenho uma grande dificuldade de tocar e cantar ao mesmo tempo. Bem-vindo ao universo dos músicos que se auto-acompanham. É difícil mesmo, porque são duas habilidades que você tem que ter. Você tem que prestar atenção, né? Na afinação, na técnica do bom cantar e no instrumento. Então, minha dica é estude separado. Estude muito bem o violão, domine muito bem a música no violão, domine muito bem no cantar, separado. Entendeu? E por quê? Porque depois, na hora que você for juntar, alguma dessas duas tem que estar mais automática. Ou você já tem que estar cantando já meio que automático, sem ter que estar prestando tanta atenção,
porque aí você presta atenção no violão, ou você tem que estar tocando já por automatismo, para não ter que prestar atenção no violão, para que na hora que você estiver fazendo os dois, você foque só na voz. Não dá para focar ao mesmo tempo, vai focar em um só. Então você estuda em separado para ficar automático em algum deles, entendeu? Legal. Muito bem. Tivemos aqui, deixa eu ver aqui, ó. Bom, a gente vai terminar com a pergunta da Priscila lá, que falou assim, professora, vale estudar o ritmo compasso a compasso? Vale, mas depende da finalidade. Eu repito para você o que eu falei ainda há pouco pro rapaz, que eu não lembro o nome, que falou dos graus. É o Emanuel. O Emanuel. Qual é a estratégia? Por que eu estou estudando de compasso a compasso? Porque eu quero fazer a leitura rítmica, Dani. Então tá bom. Eu estou estudando de compasso a compasso porque eu não consigo de jeito nenhum tocar de mãos juntas. Tá. Mas teria alguma questão técnica ali, então é por isso que você não está conseguindo. Entendeu? Não tem um certo absoluto e um errado absoluto. Toda estratégia de estudo é muito válida. Então, se você estudar de compasso a compasso por uma estratégia que está possibilitando que você melhore a leitura rítmica, tudo bem. Agora, se essa estudar de compasso a compasso é uma estratégia para resolver uma questão técnica, aí já é um problema, porque você não está isolando as camadas de informação musical. Aí tá bagunçando, aí tá virando muleta. Aí a questão rítmica vira uma muleta para resolver a técnica, aí pode ser um problema. Então, cada caso é um caso. Pode ser que esteja super certa essa estratégia. Você tem que refletir para que você está fazendo isso, para socorrer o quê, entendeu? Bom, é isso. Nós tivemos muitas interações aqui. Pessoal que deixou aí, se tiver mais alguma dúvida, não deixa no chat, bota com os comentários aqui pra gente poder ver depois, tá? Yes, eu não vou tirar essa aula do ar ainda, ela vai ficar durante toda essa virada, tá bom? Então aproveite, deixe seus comentários, compartilhe, a gente vai interagindo, tá bom? Durante a virada musical, as lives estarão no ar, tá bom? Então, fui! Se cuida, fica com Deus e até amanhã, hein? Amanhã às 5 horas, tamo aqui! Combinado? Tchau, tchau. Muito obrigada, hein? Tchau.